estava comentando um pouco aqui com a galera que está chegando, né, dessa nossa live super especial hoje, uma conexão internacional, Brasil e Estados Unidos, para a gente mostrar que não é só aqui que acontecem vários problemas nas igrejas, né? É algo mundial que a gente percebe. Com certeza. E hoje a gente vai ter aí a experiência do Adriano, que tem aí mais de 20 anos também nesse mundo da comunicação, do áudio, trabalhou em uma das maiores igrejas, sendo responsável também por essa parte técnica de áudio e tem uma experiência muito boa para poder trazer para a gente aí bem prática do dia a dia desse mundo da igreja. Se apresenta um pouquinho, Adriano, para a galera te conhecer. Vamos lá. Bom, meu nome é Adriano Max. Eu comecei a entrar para esse mundo da música ou do áudio desde os 13 anos, como DJ, e logo depois a minha experiência foi com áudio, né? Uhum. E ao longo desses muitos anos aí, né, mais de 20 anos, a gente vem vivendo, né, experiências novas, desafios novos, né, que vão surgindo, que vão caindo no nosso colo e que a gente abraça ou não abraça, né? E eu sempre gostei muito, né, de novos desafios. E o áudio, ele aconteceu na minha vida por conta de igreja, né? Na igreja no qual, né, nós frequentávamos em Uberlândia, né, que é o Ministério Sal da Terra. Um dia eles queriam contratar alguém para cuidar do som, né? Um funcionário mesmo, porque eram muitos problemas que tinha, né? De repente deixava na mão de outra pessoa, então nunca tinha uma qualidade, um padrão. Até que um dia a igreja decidiu contratar um técnico e eu fui convidado para isso, né? Mas eu não sabia nada desse mundo, desse áudio, né? Eu sabia, assim, na parte como disc jockey, né? Que é uma outra linha, né? E aí foi quando tudo começou, né? E ali eu comecei a viver essa experiência bem profunda, né? Eu tive que realmente estudar a respeito disso, andar com pessoas que são especialistas na área, começar a participar de eventos, começar a dar umas viajadas aí, uns pulos em São Paulo para participar das feiras e tudo, né? Uhum. Então, tanto que o curso de áudio, ele foi o segundo curso do grupo de DJ rádio, né? Então, o primeiro curso foi DJ por causa da profissão, e aí depois o áudio ele veio, né? Quando eu percebi que eu já tinha condições de ajudar outras pessoas, foi quando nós começamos já a ministrar curso de áudio e enfim, né? Ajudar tantas pessoas que têm dificuldade com essa área, especialmente nas igrejas, né? E claro, e quando a gente fala igreja, a gente está falando de auditórios também, né? Onde é um espaço que tem um sistema de som, que tem que ligar o microfone, né? Ali a gente sabe que muitos problemas podem acontecer, né? Então nós estamos aqui exatamente para isso, né? Para poder ajudar as pessoas que têm essa necessidade, né? Pessoas que estão chegando agora, que estão começando agora no áudio, né? Que já chegou ali, já tem uma mesa grande, né? Uma mesa digital, né? Aquele monte de botões, né? E até hoje em dia, né, Paulo? Já não tem tantos botões quanto tinha antes, né? Porque na mesa analógica era aquela coisa, né? Eu lembro quando eu ia nos shows, né? Que eu vi aquelas mesas, né? Gigantescas, aquele tanto de botão. Eu falava, gente, como é que o cara consegue, né? Mexer em cada knob desse, né? Cada fader desse, né? E hoje a gente percebe que na digital isso se compactou muito, né? Os recursos se enxugaram na questão de botões, porém aumentou no sentido de recursos, né, dentro da mesa, né? Uhum. Então é isso. Então estamos aqui representando o grupo de rádio, né, como um todo, e para falar especialmente disso, de áudio, de som, né, de tecnologia para igrejas e para auditórios. Muito bom. Hoje em dia a gente vê aí que aqueles antigos botõezinhos da mesa analógica, hoje tudo virou menu, né? Então você tem que sair caçando ali no menu as funções, mas assim, eu acredito que evoluiu bastante e tende a ajudar realmente aquelas pessoas que estudam realmente, sabem utilizar um console de áudio, um mixer digital e conseguem extrair um som de qualidade, mas ao mesmo tempo aquela pessoa que não estuda, caiu ali, vai ver aquele monte de botão, também não vai conseguir às vezes nem tirar som da mesa, né? Imagina, eu me sinto assim quando eu vejo um avião, né? Você passa ali na cabine do avião, vê aquele monte de botão, eu não sei nem por onde começa. Exatamente. Bom, então é muito legal a gente poder estar batendo esse papo. Para quem não conhece, o grupo do DJ Rádio, ele tem aí mais de 20 anos de história nesse mundo do treinamento e da qualificação profissional. E hoje a Master Cursos é uma empresa do grupo DJ Rádio que trabalha com treinamentos e cursos à distância, online, mentorias ao vivo, consultorias, para essa parte de áudio, vídeo e transmissão ao vivo. Então é muito legal a gente estar começando essa nova temporada
voltada aí para áudio de igrejas e auditórios. Super legal aqui para você que busca realmente crescer, aprimorar o seu trabalho, tirar dúvidas. A gente vai estar aqui se conectando com várias pessoas, profissionais do áudio, técnico de sons, enfim, pessoas que são relacionadas a esse mundo do áudio para poder tirar essas suas dúvidas e trazer uma experiência prática do dia a dia. Então vai ser muito legal com essas lives que a Master Cursos está trazendo para vocês. Adriano, vamos lá. Eu queria saber de você, o que você percebe que acontece nas igrejas que faz com que a gente, às vezes, não tenha um som de qualidade? Então, em primeiro momento, hoje, a gente vai estar falando sobre aquilo que mais acontece, né? O que é normal de acontecer em mais de 90% das igrejas no mundo, que elas erram. Então, o primeiro ponto é, a maioria das pessoas, quando vão preparar um auditório, né, ou a nave da igreja, né, é muito comum as pessoas pensarem na questão visual, né? Sempre essa coisa da escolha do carpete, a escolha das cadeiras, né? A escolha das luminárias, né? Pensa no palco, pensa num púlpito, né? Pensa em toda essa parte visual, porque todo mundo quer com que as pessoas que vão até um ambiente desse, né, elas se sintam bem. E, infelizmente, a parte de áudio, né, o setor de áudio, ele é um pouco esquecido. Então, por que ele é esquecido, né? Porque, às vezes, e na maioria dos casos, as pessoas que vão investir nisso não têm conhecimento da área. Né? Porque é diferente. Quando você tem um engenheiro de áudio, ou então quando você tem, por exemplo, a pessoa que é responsável pela parte técnica da igreja, e ele já tem um conhecimento a fundo disso, ele entende da parte de áudio, ele não sai comprando equipamentos de forma alguma, pelo contrário. Ele vai analisar primeiro o que ele tem de espaço, qual o tamanho do meu espaço, né? Pé direito, né? Como é que é o espaço? O chão é de madeira? O chão é de carpete? Né? Porque aí você tem a questão acústica. Não adianta nada eu pegar lá o melhor sistema de caixa de som, colocar no ambiente, se aquele ambiente não recebeu nenhum tipo de tratamento acústico. Ou seja, aquelas caixas, por mais que elas sejam importadas, de uma marca muito famosa, são as caixas mais caras do mercado, mas se elas não estão num ambiente onde você tem pelo menos um tratamento acústico razoável, você não vai ter um comportamento das frequências da melhor qualidade. Aí você vai até culpar a caixa depois, né? Fala, poxa, nós compramos um sistema de caixa aqui maravilhosa, né? Pagamos uma grana e o som tá muito ruim, o som tá estranho, né? A gente não percebe a qualidade do som. Por quê? Porque o erro já começou ali no projeto acústico. Então, quando você tem um engenheiro ou alguém que sabe o que está fazendo, ela nunca vai sair comprando. Primeiro ela vai fazer o quê? Um projeto, né? Uma análise do lugar, de quais são as possibilidades, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, para que aí sim você faz um levantamento dos equipamentos que se encaixam exatamente naquele ambiente. É como uma casa, né? Então imagina, você tem aí, né, um projeto, eu queria construir uma casa. Você não vai sair construir uma casa se você não tem conhecimento. Você até pode, mas você vai perder tempo, vai passar raiva, vai jogar dinheiro fora, vai ter que refazer coisas. Aí depois você vai ter que contratar um engenheiro para ir lá consertar uma coisa que você fez de errado, e aí a pessoa vai cobrar dobrado, porque não tem coisa pior do que você pegar algo que já foi feito errado da raiz e ter que fazer tudo de novo. Então, por isso que tem coisas que não vale a pena economizar. O melhor caminho é contratar um especialista para que ele possa te ajudar desde a base. Porque aí você vai economizar dinheiro, vai ter mais resultados, você vai ficar feliz e o mais importante, as pessoas que frequentam aquele lugar, aquele ambiente, eles que são os maiores merecedores de um áudio de qualidade. Então, Pepe, tudo começa no projeto. Mas o projeto tem que ser feito com alguém que entende do assunto. Às vezes a pessoa fala assim, se eu for direto numa loja, né, é a solução? Não. Porque nem sempre o cara que é o vendedor do equipamento, ele é um engenheiro de áudio. Né? Às vezes ele é músico. Ele é um responsável do setor de área de instrumentos musicais daquela loja. E músico,
não significa que o cara que é músico, ele é engenheiro de áudio. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito difícil, inclusive, você encontrar um músico que entende de áudio, que sabe o que é áudio, o que são as frequências, o que é uma compressão, o que é acústica, como que as frequências se comportam nos ambientes, né? Então, assim, que é uma coisa, inclusive, que deveria saber, né? Na minha humilde opinião, todo músico deveria estudar áudio, né? Porque ele não está só tocando um instrumento, mas ele está lidando com esse comportamento de frequências o tempo todo. Né? Então fica até mais fácil de quando ele vai pedir alguma coisa para o técnico. Né? Quando ele fala, poxa, tem como você colocar um pouquinho mais de agudo ou tirar um pouco mais de agudo? Muitas pessoas fazem isso de ouvido. Né? Ela acha que está legal, mas ela não sabe o porquê. Né? Então eu acho muito legal quando os músicos eles param para entender sobre áudio, porque o áudio faz parte do mundo dele. É importante ele entender sobre isso. Né? Então primeiro, você vai, contrata um especialista em áudio. Então, esse especialista, geralmente ele não está nas lojas de áudio, pode acontecer às vezes, mas os caras que são bons nessa área, eles são tão ocupados que você não encontra eles assim, em situações assim. Eles estão sempre envolvidos com grandes projetos, pode observar. Né? Quem é bom nessa área de áudio, né? A gente fala aqui nos Estados Unidos de AV, né? É o técnico AV, né? Que é o de áudio e vídeo. Né? Que já não é mais áudio, hoje em dia tem que entender de áudio e vídeo, né? Nós ainda botava um L de luz ainda, áudio, vídeo e luz. AVL, né? Áudio, vídeo e luz, né? Então hoje o mercado já exige da gente esse conhecimento, né? Esse domínio dessas áreas. Então, esses especialistas, eles estão sempre ocupados com grandes projetos. Por quê? É muito raro encontrar técnicos que realmente têm experiência, que têm bagagem, e são esses que devem ser contratados, porque com eles você vai economizar. Tem pessoas que acham que não vou contratar porque vai ser um cara que vai cobrar muito caro, então de repente só na contratação dele eu compraria alguma coisa com o dinheiro da contratação. Só que na verdade esse não é o pensamento correto a respeito disso. Aí você sempre lembra da casa. Se eu vou construir uma casa, é melhor contratar um engenheiro, um especialista, que eu tenha confiança, né, que eu tenho recomendações, que eu vejo trabalhando no mercado, vejo o que o pessoal fala a respeito dele, ou seja, você não sai contratando de qualquer forma, né? Você vai buscar referências. Mas quando você tem a oportunidade de sentar com esse especialista, é maravilhoso, tudo muda. Porque ele vai te fazer enxergar coisas que você não enxergava antes, porque você não tem conhecimento técnico daquilo ainda. Né? Então você vai, inclusive, amadurecer junto com esse profissional. Né? Aí ele vai fazer algumas medidas, né, naquele lugar, ele vai te perguntar como é que vai ser o seu palco, né? Como é que são as paredes. Né? Falar, as paredes são lisas? Bom, se você tem um ambiente todo liso, né, naturalmente você vai ter uma reflexão, uma reverberação muito grande no ambiente. Então é importante fazer um tratamento acústico. Agora, qual o produto que a gente vai utilizar? A gente vai trabalhar com o quê? Com painéis de madeira, com tecido? Vamos trabalhar com espuma no teto? Como é que vai ser? O chão, o que é o chão? É de madeira? Então, tudo tem um porquê. Né? Não é realmente simplesmente ir lá comprar uma X32 da Behringer ou qualquer mesa famosa do mercado, colocar lá, pegar os microfones da Shure ou da Sennheiser. Não é por aí. Você pode estar jogando dinheiro fora. Às vezes não é necessário isso. Né? E aí você consegue, né, fazer um projeto maduro, uma coisa bem feita, uma coisa que possa realmente trazer para as pessoas ali um som agradável, saudável. Não tem coisa pior do que você estar numa igreja, num culto ou numa palestra e ter ruído de fundo. Sabe aquele cabo com mau contato? Né? Microfonia, se quer uma coisa pior do que microfonia. Daí a gente vê muito aqui, por exemplo, nas igrejas americanas, você não ouve microfonia. Não existe microfonia. Né? Por que não existe microfonia e tudo funciona perfeitamente? Né? Além dos horários funcionarem muito bem, né? Os horários de começar as coisas, e de tudo funcionar perfeitamente, porque existem profissionais que estão trabalhando por trás disso aí. Pessoas que são pagas para isso. Né? Então, quando você tem especialistas trabalhando e atuando, os resultados são surpreendentes. Não é verdade? Com certeza.
a gente vê essa questão, né? Tem áreas que é necessário realmente você contratar uma pessoa do que às vezes você utilizar aquele famoso voluntário, né? Porque é interessante você ter pessoas que estão dispostas a ajudar e querem fazer uma coisa ali de qualidade. Mas essa pessoa também tem que estar disposta a aprender, a correr atrás, Exato. estudar, para que possa corresponder. Mas a grande questão é porque muitas vezes a igreja fica um pouco fechada nisso. Ah, não, vamos pegar todo mundo como voluntário. Aí nos Estados Unidos, até o louvor de algumas igrejas, eles recebem, né? Eles ganham para poder tocar na igreja? Conta um Sim, pouquinho. sim, as grandes igrejas, né? Uhum, Elas, a equipe de louvor, né? A equipe de músicos, a maioria deles são contratados, né? Não só os músicos, mas também os técnicos. Então, o engenheiro de áudio, o engenheiro de iluminação, o engenheiro da parte de vídeo, são pessoas que são pagas. Por quê? uhum, Porque a igreja americana, eles entendem o seguinte, que não adianta você só abrir a oportunidade para a pessoa que quer fazer aquilo voluntariamente, se não é uma pessoa que tem preparação técnica para aquilo. Porque a gente acha que tudo que é de graça é bom, e nem sempre é bom. Às vezes uhum, o de graça pode gerar prejuízos, ou pode deixar de trazer para você consequências muito positivas. Então é muito melhor quando você contrata alguém para executar aquilo com excelência, com segurança, aquilo vai gerar resultado. Então você faz um investimento. Então não é à toa, né, que as igrejas americanas, elas são o que são. Então é só olhar para esses modelos e entender por que eles chegam nesse ponto. Né? Como que eles conseguem crescer tanto? Por conta da visão, a forma como eles enxergam tudo isso. Né? E quando você fala de áudio, quando você fala de vídeo, você está falando de algo que pode gerar conforto e satisfação positiva ou algo que pode gerar tudo ao contrário. uhum, Né? Então, nós estamos aqui justamente por isso, por entender que isso é um ponto que as igrejas podem melhorar muito no mundo uhum, todo, né? Então, nós vivemos experiências profundas assim no Brasil, né? Ajudando tantas igrejas. Eu, como fui funcionário de uma igreja, trabalhando na parte de áudio, eu vivi no dia a dia essas dificuldades e por acompanhar, dando assessoria, né? Enfim, fazendo tantas coisas com tantas igrejas no Brasil e também aqui nos Estados Unidos. Então, por uhum, exemplo, eu imaginava que aqui as igrejas brasileiras dos Estados Unidos, elas seriam muito mais avançadas nesse sentido tecnológico. E elas não é isso. Não acontece isso. E olha que elas estão na fonte, onde para você comprar o equipamento, né, é mais acessível. Você vai ali na esquina, tem uma Guitar Center, você compra o equipamento. Né? No Brasil, as pessoas ficam, né, desejando, né, um microfone melhor, juntando aquela grana por muito tempo para comprar uma coisa boa. Aqui não, está tudo ali na esquina. Só que são poucas igrejas brasileiras que têm essa visão, não só do equipamento, porque o equipamento até que não é tanto problema. O dinheiro, às vezes, não é tanto problema aqui. Às vezes o que falta aqui realmente é a visão de que eu não posso só comprar um avião, eu tenho que ter um especialista para pilotar isso. Não faz sentido ter uma nave parada, bonita, que todo mundo chega e fala, nossa, que coisa linda, quantas luzes piscando, né? Mas aí, as pessoas que estão ali responsáveis por aquilo não estão extraindo nem 5% daquele equipamento. uhum, E aí, às vezes, a pessoa que entende um pouco mais, se ela fica doente ou se ela falta, aí não funciona. uhum. Então, é um erro grave que nós estamos aqui para isso, para poder ajudar as pessoas, para poder alertar, né, aqueles que são os responsáveis em dar essa oportunidade para quem está chegando, né? Então, por exemplo, eu sou extremamente a favor de dar a oportunidade para quem quer trabalhar, que tem vocação para aquilo e que quer aprender sobre aquilo. E não dá para aprender só no dia do culto. Entende? Não dá para aprender só no dia do culto. Eu preciso estudar semanalmente, diariamente a respeito disso. Porque o áudio não é uma coisa muito complicada, né? E quando você gosta, tudo fica mais tranquilo, né? Quando Uhum. você tem paixão por aquilo, você tem um motivo de estar fazendo aquilo, fica mais prazeroso ainda. Mas muitas pessoas querem aprender fazendo ao vivo. Então, primeiro você estuda, né? Conhece ali o fundamento,
a base do áudio, né, de como é que o áudio se comporta, a gente aprende sobre acústica, aprende as diferenças de microfones, diferenças de mesas, por que tem caixa grande, caixa pequena, caixa ativa, caixa passiva, por que tem microfone condensador, microfone dinâmico, o que é phantom power, o que é compressor, o que é gate, sabe? Então, assim, a gente tem que entender essa lógica desses conceitos, dessas palavras que fazem parte do dicionário do técnico de áudio, na teoria, e aí sim a gente vai levando isso para a prática, e é na prática que a gente vai aperfeiçoando. Mas eu vejo que muitos que estão hoje com a mão na massa ou com a mão na mesa, meio que foram, né, jogados lá. Né? Ó, tô precisando, o que você está fazendo? Nada, vem cá, fica no som aqui. E é uma questão que é interessante. Se colocando na posição, vamos dizer assim, que eu quero entrar. Uma vez que a gente vê que não só a igreja, mas um auditório, enfim, ele investe em você, você se sente valorizado. Então você sente aquela questão, poxa, eu estou recebendo para isso. Nada melhor do que eu comprar também um curso, do que eu investir numa qualificação, ou do que eu buscar mais informações para corresponder também. E pelo outro lado, ele também tem um pouco da exigência, né? De poder falar, ó, amigão, você está chegando atrasado aqui, ó. O que está acontecendo, né? Você cria aquela responsabilidade um pouco mais séria, que às vezes só o voluntariado não tem, fica aquela coisa, mas chega aí a hora que você quiser, faz isso e tal. Então são detalhes que a gente vai pegando. E como você disse, o áudio é simples. Hoje eu estava dando uma aula de produção musical, e um aluno meu me perguntou, cara, eu queria fazer um efeito aqui e tal dessa música. E aí eu falei, não, beleza, sabe aqui o sintetizador? Sabe isso? Ó, você clica aqui, faz aqui. Isso ele olhou e falou, nossa, é tão fácil assim? Eu falei, é simples. É simples. E é verdade. E é interessante, Paulo, essa coisa da simplicidade, porque quando eu estava saindo da experiência como DJ para ir trabalhar como técnico de áudio, eu não tinha realmente conhecimento sobre o áudio. Né? O áudio ao vivo, mesa de som, vários canais, né? Mas o meu interesse era tão grande de querer aprender aquilo que eu comecei a ir atrás de informação. Né? Então, quando você vai atrás da informação e procura andar com pessoas que têm esse conhecimento para você poder perguntar, trocar ideias, porque surgem dúvidas todos os dias. Né? Aí surgiu aquela dúvida, poxa, como é que eu posso fazer, como é que eu deixo o som do violão melhor? Né? Por exemplo, você pode hoje fazer uma captação de um violão via cabo, né? Você pode ir lá, conectar um cabo lá, um P10, P10, ligar na mesa, ou você pode fazer um som, captação acústica. Né? Mas para captar um som acústico, né, botar um microfone nele, tem microfones que são mais adequados, tem a posição certa, tem uma equalização que o som fica mais legal. Né? De repente você tem uma caixa de retorno que está muito perto, está muito alto, gera microfonia, gera ressonância. Então, assim, são muitas dicas que é muito gostoso você aprender isso e observar alguém fazendo e trazer aquilo para a sua prática, né? Para o seu dia a dia. E é muito legal, porque, gente, o engenheiro de áudio, ele está construindo, ele está ali, você tem os músicos no palco, né? E quando você tem músicos que também são profissionais, que estudaram para aquilo, não precisa viver daquilo. Mas quando eu digo profissionais, é que estudaram para aquilo. Né? Sabem o que estão fazendo. O baterista, por exemplo, se o cara não tem ali um conhecimento técnico de fazer uma boa afinação da bateria, ele está te entregando um problema. Né? Se ele não te dá uma caixa bem alinhada, não te dá um bumbo bem alinhado, com as peles tudo certinho, ele está te entregando um problema. Você pode colocar o kit de microfone mais moderno do mundo que você não vai tirar um som legal, entende? Então você vê que o áudio, o técnico de som, ele não pode fazer milagres. Né? Ele não faz milagres. Ele só vai reproduzir aquilo que vem de melhor da fonte. Então, o que é essa fonte? A fonte é o vocalista que canta bem, que canta afinado, que sabe usar o microfone na posição certa. É aquele músico que não quer retorno só para ele, que ele quer se destacar de todo mundo. Então ele tem um equilíbrio de equipe, ele tem uma ética de falar, eu não estou aqui sozinho, eu não estou sozinho aqui no palco, eu não sou solo. É eu e mais uma equipe. Então eu preciso entender que todo mundo precisa se escutar, todo mundo tem que ter um som legal, tem que ter um som maneiro. Então quando cada um desses elementos estudam a respeito e encontram para fazer música e ter um bom técnico de som, é fantástico. Né? E eu percebo o seguinte, que o técnico de som, quando ele faz um bom trabalho,
quando ele tira um bom som, Uhum. ninguém lembra dele. Só deu certo. Mas ninguém lembra dele. Dificilmente um músico, ele sai do palco no final de uma apresentação ou de um show ou algo do tipo e vai lá na mão do cara e dá um abraço no cara e fala, meu, cara, parabéns pelo trabalho que você fez. Né? Como diz aqui nos Estados Unidos, great job. Uhum. Né? Você fez um bom trabalho, um excelente trabalho. Né? Então, assim, como eu vim dessa área, né, de som, quantas vezes, né, eu percebia todo mundo descendo do palco, feliz da vida, né, porque o público reconhece, né, enxerga muito os músicos, mas não reconhecem e não enxergam o técnico de som. E isso Uhum. para a gente faz bem. Nós somos um ser humano que estamos ali trabalhando, dedicando a nossa atenção, né? Que você não pode distrair, né? Você tem que estar ali o tempo todo. É o piloto do avião, literalmente, você está pilotando uma nave. Um monte de músicos tocando ao mesmo tempo. Você imagina, só numa bateria, nós temos em média ali de 7 a 10 microfones, depende do que você vai fazer. Você vai colocar 2 microfones na caixa, você vai colocar overall, LR, né? Então você pode fazer só ali você tem quase 10 canais da mesa que você tem que equalizar, onde cada instrumento tem um comportamento diferente, é uma equalização diferente, um microfone específico. Uhum. Então é um desafio muito grande, né? Então essa Uhum. coisa do trabalho em equipe, né? Todo mundo trabalha junto ali, isso é muito, muito legal. Então áudio não é uma coisa simples no sentido vamos só fazer, mas quando você se dispõe a aprender e crescer juntos, aí sim se torna simples, porque deixa de ser aquela coisa pesada, se torna uma coisa leve, porque vira prazer, né? Uhum. Ainda mais quando você sabe que o que você está fazendo está gerando em quem está ali sentado ou em pé algo muito bom. Né? Seja através de um louvor, seja através de uma pregação, seja através de uma palestra. Ou seja, quem sai de casa para ir num evento hoje, seja um culto ou seja uma palestra, ela está em busca de alguma coisa. E esse alguma coisa, ele depende muito da qualidade do que é emitido no lugar. Mas por trás disso tem uma engenharia. Não é? Não Uhum. faz sentido? Compartilhar também uma experiência interessante, que, né, a gente está falando do papel do técnico de som, né? É interessante também a gente lembrar que o áudio ele está ali para amplificar aquilo que está sendo gerado acusticamente, né? Então, um primeiro ponto importante que eu acho também para você ter um som de qualidade na sua igreja, principalmente quando você trabalha com banda, é você ter uma boa banda que pensam como banda, porque às vezes você pega pessoas que aprendem a tocar instrumentos e de forma distinta em casa, cada um na sua casa, entra lá no Cifra Club, vê um vídeo no YouTube de alguém tocando, de alguém ensinando, ele aprende a tocar ali, mas não ensaia, não pensa como banda. E chega na hora, faltando 15 minutos para começar o culto, ele quer passar o som e ensaiar aquela música que ele tirou em casa. Aí chega o cantor e fala assim, mas a música tá muito grave para mim, tem como subir 2 tons? E aí o cara passou a semana toda, às vezes ensaiando aquele solo para fazer numa região e chega na hora, não consegue trocar. E aí também vira uma bagunça. Então, assim, nem sempre também é só culpa do técnico de som, vamos dizer assim. A gente também tem que levar esse entendimento que a gente está ali para amplificar o som do que a gente está recebendo. Então é extremamente importante os músicos pensarem como banda e possivelmente terem também um produtor musical ali dentro. Por quê? Esse lance que nem o Adriano falou ali, às vezes, de um músico que quer aparecer mais do que o outro, é porque realmente não está tendo uma direção, onde uma pessoa que entende da proposta, o que a igreja quer entregar, qual sonoridade que a gente quer levar ali para as pessoas que estão ali dentro. Até Exato. mesmo isso influenciando o trabalho do técnico de som, por exemplo. Um culto de sábado à noite, vamos dizer assim, para os jovens, é totalmente diferente de um culto de domingo de manhã, em questão de sonoridade, por exemplo. O jovem quer chegar lá na igreja, sentir aquela pressão, aquele grave, aquele tute-tute do bumbo, que é diferente do que a tiazinha que foi lá naquele domingo, às 8 da manhã, acabou de acordar, tá ali pegando café ali e não quer ouvir aquela pressão toda. Então, até mesmo isso, o estilo musical, a forma como que você vai fazer a mixagem vai ser bem diferente. Por isso que todo mundo tem que estar muito bem alinhado. O que a gente vê, Exato. por exemplo, em grandes eventos, vamos fugir um pouco da igreja, mas em bandas, a gente vê que tem o artista, ok, a banda, os músicos que estão ali, tem o produtor musical, que é o cara que pensa e sabe o que o público gosta de ouvir, que entende a tendência, que ele sabe o que é legal, que soa Trabalha o bacana. repertório.
trabalha o repertório, a ordem das músicas, como que você vai transmitir o sentimento, né? Aquela sensação gostosa da música, criar os momentos ali. E você tem ali o engenheiro de áudio que vai estar junto, acompanhando tudo ali, para realmente poder fazer aquilo tudo acontecer. Exato, Então, exatamente. é uma engrenagem conectada a outra que faz lá na frente você ter um resultado. Tem que se conectar, não adianta. A gente nunca pode achar, até que o Reinaldo, né? Reinaldo falou assim, ó, vamos valorizar mais os técnicos de som. Eu vou dar uma dica muito importante, que quando eu estava no iniciozinho, eu sofria muito. Uhum. Eu sofria bullying do som. Por que o bullying do som? Porque quando você não tem propriedade sobre o que você está fazendo, as pessoas elas acabam não te dando o respeito que você merece. Porque às vezes o músico que está lá, ele sabe mais do que você. Ele entende mais do que você. Então ele acaba sem querer, sem maldade, atropelando um pouquinho esses processos, que não deveria, mas às vezes acontece. E no início eu sofri muito isso. Né? Pra você ter uma ideia, eu tive uma vez uma situação, a mesa de som, que a gente chama de house mix, né? Que é a casa de mixagem, vamos dizer assim, ela ficava na lateral do palco. Né? Lateral do palco. E elas vão falar mais para frente qual que é o lugar certo, adequado, de colocar house mix numa igreja, no auditório. E 90% estão colocando errado. 90% estão colocando a mesa no lugar errado. Por isso que o técnico nunca consegue tirar som bom. Para não falar, vamos revelar esse segredo para você amanhã, na nossa live de amanhã. E eu cheguei lá e a mesa ficava na lateral. Então era assim, era do lado do palco. A mesona, né? Já a Behringer, né? Já estava no mercado, era uma mesa de 24 canais. E aí teve uma cantora que ela pediu para aumentar o volume do retorno dela. E eu fui e aumentei. Ela pedia mais, eu ia aumentando. Só que a gente percebe a hora que é o limite. Você sabe que fala, não, daqui para frente vai apitar. Né? Apitar é dar microfonia, né? Vai dar microfonia. Então, realmente, eu fiquei no limite, porque eu sabia assim, era problema na certa. E ela pedindo mais retorno, mais retorno. Quando ela percebeu que eu não tinha mais o que fazer, ou de repente ela interpretou que eu não queria fazer, né? Ela saiu de lá, foi lá na mesa e, ou seja, mandou a mão na mesa, né? Ou seja, ela atropelou todos os processos, ela me desrespeitou. Foi uma coisa muito desagradável. Eu senti muito mal naquele dia, mas tranquilo, né? A vida que segue, tá tudo certo. Eu sei que eu tava dando o meu melhor. E aí, eu falei assim, cara, se as pessoas estão fazendo isso comigo, é porque eu não estou impondo respeito. Eu não estou demonstrando que eu domino esse negócio. Porque quando você demonstra que você estudou sobre aquilo, que você sabe o que está fazendo e faz um trabalho bem feito, porque eu estou dizendo que você tem que sair humilhando ninguém, que você tem que... Não é nada disso. Mas você tem que demonstrar que você é uma pessoa que entende daquele assunto, que você é especialista naquilo. Aí todo mundo vai te respeitar. Quando você falar, a pessoa vai falar, não, se ele falou é porque ele sabe o que ele está falando. Né? Então eu senti que faltava isso em mim. Então isso me impulsionou a estudar mais, a comprar mais revistas da área, a ir mais para a internet, a participar mais de eventos, fazer um curso, pagar um bom profissional. Porque, gente, fala sério, ficar buscando informação no YouTube é melhor do que nada. Mas no YouTube você nunca vai ter um conteúdo top, uma coisa bacana com os especialistas. Todo mundo que coloca conteúdo no YouTube é algo básico, é só um primeiro passo. Para que aí, se você quer algo a mais, você deve contratar aquela pessoa estudou para aquilo. Então, essa coisa de você ter o domínio faz toda a diferença. Então, Reinaldo, se você quer se sentir mais valorizado, demonstre que você tem mais conhecimento. Você pode observar os melhores médicos, os melhores engenheiros, os melhores em qualquer outra área, eles são melhores, não é porque eles mesmos dizem a respeito de si que são bons. Eles mostram que são bons, né? Então a gente vai ganhando esse respeito, né? Eu acho isso interessante porque também o técnico de som, ele tem que entender de música. E se coloca no lugar do músico e você como técnico chega lá e fala, amigão, tudo bem? Onde é que eu ligo esse cabo aqui na pedaleira? Você não sabe olhar para uma pedaleira de guitarra, uma máquina de efeito ali e plugar numa saída de áudio. Ou então você não entende realmente a linguagem, por exemplo, de um baterista. O que é um bumbo, o que é uma caixa, o que é um tom, o que é um prato de ataque, um prato de condução, um chimbal. E aí imagina aquela pessoa que
vamos dizer assim, você está do lado do técnico ali. E você fala, não, eu sei equalizar, eu sei que não tem que ter grave na voz, que tem que ter agudo, não sei o que e tal. Mas você não sabe nem o nome do instrumento que o músico está tocando. Imagina a confiança que você está gerando, a credibilidade que você está passando para ele. Por isso que muitos músicos começam a, entre aspas ali, querer tomar a frente da mesa. A gente sabe que às vezes ele está atrás do PA, ou seja, das caixas do público, com uma referência totalmente diferente, mas ele vai lá na mesa e fala, ó, coloca mais agudo na minha voz, coloca mais grave, mexe aqui, não sei o quê. Porque ele conhece do instrumento, ele sabe às vezes que o timbre não está legal. E o técnico ali, ele não se preocupou em estudar realmente e entender quais são os tipos de guitarra. A gente sabe que existe cubo, a gente sabe que existe amplificador, a gente sabe, mas a gente tem que entender a fundo para que serve, como posicionar ali dentro do seu palco para não gerar microfonia, não gerar um som extremamente alto e entender o lado do músico. Então isso é muito importante também para o técnico de som, que eu acho que vai evitar bastante esse lado. Essa questão dos instrumentos, né? Claro, não dá para entender de todos os instrumentos, né? Mas quando você para estudar um pouco sobre o conceito da música, notas musicais, por exemplo, entender quando realmente um violão está afinado ou não, uma guitarra quando está afinada ou não, né? A própria bateria, né? Ali as peles, né? Tom 1, tom 2. Então você tem essa percepção porque você é o engenheiro que vai reproduzir o som que aquele músico está tocando. Então, por exemplo, vamos supor que cai na sua situação lá, na sua igreja, na sua paróquia ou no seu auditório, chega um cara lá com, sei lá, um bandolim, né? Aí você tem uma noção de violão, mas não tem noção do bandolim, né? Como é que é o som do bandolim? Como é que será que é uma melhor equalização? Qual que é o melhor microfone que eu posso usar para aquilo? Né? Que é outro assunto que a gente vai falar. Né? Quais os microfones são melhores para cada coisa? O que você faz? Dica importante. Você vai no músico, pede para ele tocar ali na sua frente, né? Sem nada, acústico. Tá ali mano a mano, fala assim, toca para mim esse instrumento, deixa eu sentir o som dele original. Eu quero sentir a natureza dele. Né? Toca aí. Ele tá afinado? Tá afinado. Então tu toca para mim o som dele. Aí você sente o som dele. Aí você vai com o seu ouvido ali, perto do instrumento, e percebe aonde a sonoridade é mais pura, é mais legal. Você sente que tem todas as frequências. O agudo, o médio, o grave, tá ali bonito, tá gostoso. Sabe, você vai ali, ó, na boca do instrumento ali, sabe aquela coisa assim? O cara achar que você é meio doido, né? Mas é uma coisa que funciona. Eu fiz isso muito, para entender o som de cada instrumento. Porque o seu ouvido, ele representa... Olha só, hein? Olha só. Olha, o que vai sair da maletinha do Max. Só vai sair se subir um monte de coraçãozinho aqui no Instagram. Vai lá, dá um monte de coraçãozinho. Inclusive tem uma galera botando coraçãozinho aí, né? Obrigado, gente. É bom demais. Aí, carinho de vocês, hein? Já vamos que o nosso colocar... tempo aqui está sendo importante, que nós não estamos sozinhos, né? Então, é por isso que tem que compartilhar, viu, gente? Coisa boa, tem que compartilhar. Então, você tem aquele amigo que está chegando agora para o áudio, está aprendendo, está tendo dificuldade, manda para o cara, porque isso aqui é um conteúdo bom. É conteúdo bom, gratuito e é feito de coração. Ó, tem aqui um microfone sem fio, em especial da marca Sennheiser. Para mim, é uma das melhores marcas de microfone do mundo. É isso aqui, tá? Mas eu não tô aqui fazer propaganda deles. Não tô ganhando nada. Mas é só para dizer para você que o seu ouvido é exatamente isso aqui, ó. Exatamente isso aqui. Se você conseguir com o seu ouvido entender a sonoridade do instrumento, seja ele qual for, você vai entender que tipo de frequência que ele reproduz, qual que é a distância do microfone que você tem que deixar, porque quanto mais perto você coloca da fonte reprodutora, mais pressão sonora você tem. Certo ou errado, Paulo Panarone? Certo. Não é isso? Então, se eu quero um som mais próximo, né, aquela coisa mais intimista, né, mais poderosa, eu vou com o microfone ali e capto mais próximo. Então, supor que você quer a fonte reprodutora. Eu vou colocar mais próximo. Porém, eu tenho uma chance maior de saturação, distorção. Então aí, depois que eu fui com o ouvido e entendi o que está acontecendo, agora eu venho com o meu microfone, vou encontrar exatamente a distância que eu quero,
também, quanto mais distante eu coloco, mais suave vai ficar, porém, mais ruído eu vou captar do que está ao redor. Mais É ambiência. isso? Então, assim, a gente vai ter aí um conteúdo mais para frente de como fazer uma microfonação perfeita. Né? Aí é onde vem que tanto de ganho que eu tenho que colocar. Eu preciso colocar ganho? Não preciso? Qual que é o melhor? Dar volume no ganho ou dar volume no fader? Existe diferença de ganho e volume? Frequências. Agudo, médio, grave. São 3 frequências básicas que pouquíssimas pessoas dominam isso. E se você dominar... Olha, eu vou falar uma coisa séria aqui, ó. Se você dominar ajuste de ganho e essas 3 frequências básicas, você já está fazendo assim, você vai tirar um som muito melhor do que muita coisa que a gente vê por aí. O problema é que as pessoas não fazem ideia do que é ganho e não fazem ideia do que realmente é agudo, médio e grave. Nós estamos falando só de 3 frequências, fora as outras frequências que estão ali dentro, né, que são as paramétricas, que a gente não quer nem falar nada. A ideia não é falar nenhuma linguagem complicada para você que está chegando agora. A ideia é fazer uma linguagem simples, que qualquer um pode entender. Você pode chamar a sua mãe, sentar ela aí do seu lado. Nós vamos falar para ela, Dona Maria, Dona Joana, olha, Dona Joana, é o seguinte, esse aqui é o microfone, ok? Olha, eu duvido que a sua mãe não entende isso. A melhor forma, Dona Joana, de quando a senhora pegar um microfone, que a senhora for lá, que te chamar a senhora para dar um testemunho, para cantar ou algo do tipo, não coloque o microfone assim, ó. Você não é o Silvio Santos. O Silvio Santos, o microfone dele é específico. A senhora tem que colocar o microfone aqui, minha senhora, ó. Eu duvido que ela não aprenda isso. Então essa é a linguagem que nós queremos falar com você. Mas eu queria realmente incentivar a vocês para que você participe mesmo, né? Não tenha vergonha. Vou falar uma coisa. A maioria dos técnicos de áudio que eu já conheci na minha vida eram pessoas muito tímidas, que se escondiam atrás da mesa. E essa timidez, ela te impede de avançar em outras coisas. Certo? E ser técnico de áudio não é uma profissão só isso para a vida inteira. Né? Ser técnico de áudio é uma oportunidade que você tem para entrar para um mundo da tecnologia. Então o áudio pode ser só um degrau, uma ponte para você. Né? Então, assim, muitos ensinam para gente que a gente pode ser técnico de som. Mas ninguém fala para gente que a gente pode ser um dono de uma grande empresa de sonorização, né? Então fala, eu posso ser ajudante, eu posso ser... Não, eu vou te falar uma coisa, você vai começar por aqui para dar os primeiros passos, para você poder colocar a mão na mesa, né, extrair os recursos da mesa, mas nós estamos aqui para te incentivar a abrir a sua mente para ser um grande empreendedor, para ser dono de uma empresa de som, fazer locações para grandes eventos, som, iluminação, né? Então só vai depender de você estar afim de querer viver essa nova oportunidade da sua vida ou não. Então, se você está afim, se você está com a sua mente aberta e quer algo novo na sua vida, escreve aí pra gente, tô dentro. Escreve aí, tô dentro. Tô dentro. Se você deseja não só ser um técnico de áudio, mas ser um grande empreendedor da área de sonorização, de tecnologia, né, de áudio e vídeo, é isso que nós vamos te ensinar aqui. Então escreve aí, tô dentro. Vamos ver quantas pessoas que realmente estão a fim de querer uma vida melhor, né, do que já tem, né? Essa olha lá, tô dentro. O M Sound Estruturas e Eventos, já falou ali. Muito bom, parabéns pela coragem, pela iniciativa. Tô dentro. Da Cruz Ribeiro. É isso aí, meu brother. Vamos nessa, vamos juntos com as nossas experiências, trocar essas informações. Quem mais está dentro aí? Escreve aí, tô dentro. Bom demais. Só antes de a gente encerrar, te dar uma rápida passada aqui nas perguntas para honrar aqui e responder todo mundo que mandou aqui pra gente, né? Deixa eu ver se olha só. O que se atentar antes de comprar uma interface para fazer live? Bom, se você está usando uma mesa digital, que nem uma X32 ou uma Soundcraft U24, por exemplo, uma XR, você consegue fazer isso direto via USB. Ela já tem uma plaquinha de som USB, você liga direto no computador e consegue mandar esse áudio para lá, você não precisa usar placas de áudio externa. Só que se você está usando uma mesa analógica, aí você vai precisar ter uma plaquinha
de som externa. Aí você pode utilizar, por exemplo, uma linhazinha mais simples da Behringer, como uma UMC 202 ou uma 404 também. Tem aquelas linhas mais simples RCAs, como o CA222, que é uma plaquinha até vermelhinha, assim, muito legalzinha ela, bacana, custo-benefício. Ou se você quiser algo mais com mais qualidade sonora e tudo mais, você vai buscar aí uma linha, por exemplo, uma Foxrite, por exemplo, ela vai ter uma resolução, uma definição de áudio um pouquinho melhor do que as outras, mas a dica é 2 canaizinhos, dá para fazer tranquilo a live, não precisa mais do que isso. Muito bom, então é isso, galera. Muito obrigado a todos que ficaram conectados com a gente. Amanhã tem mais live no mesmo horário, no mesmo canal. Até a próxima.